Você já se perguntou por que algumas pessoas são atraídas por oportunidades enquanto outras ficam paradas e não seguem em frente? A resposta está nos princípios que Hill desenvolveu a partir do estudo de gigantes como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Hoje convido você para uma jornada transformadora, baseada na sabedoria de Napoleon Hill, onde você aprenderá a criar mentalidades poderosas, hábitos inquebráveis e uma vida que não apenas busca o sucesso, mas o atrai como um imã. Prepare-se para uma jornada profunda, prática e cheia de valor que mudará a maneira como você vê seu potencial. Imagine que sua vida é uma tela em branco e que a cada dia, com cada decisão, você acrescenta um toque. O que você está desenhando? Napoleon Hill ensinou que o sucesso não é algo que acontece por acaso. É um reflexo de quem você é em sua essência. Não se trata de perseguir riqueza ou reconhecimento, mas de se tornar a pessoa pela qual eles são naturalmente atraídos. Hill, depois de entrevistar mais de 500 líderes de sua época, descobriu que todos eles tinham uma coisa em comum. Eles trabalhavam em si mesmos antes que o mundo visse suas conquistas. Eles não eram nem mais inteligentes, nem mais privilegiados. Essas eram pessoas que decidiram moldar seu pensamento, agir com propósito e perseverar diante da adversidade. Hoje, você pode começar neste mesmo caminho. Tudo começa mudando a maneira como você pensa, age e acredita em si mesmo. Você está pronto para provar que é um verdadeiro seguidor da sabedoria de Napoleon Hill? Inscreva-se agora e junte-se a esta comunidade de sonhadores que estão aplicando seus princípios para construir vidas extraordinárias. Vamos ver quantos de nós acreditamos no poder de Hill. O primeiro pilar da filosofia de Napoleon Hill é a mentalidade da abundância. Hill insistiu que seus pensamentos são a base da sua realidade. Se você se concentrar na escassez, no que está faltando ou nos obstáculos, sua mente o levará a ainda mais limitações. Mas se você desenvolver uma mentalidade de abundância, vendo oportunidades em cada problema, sua vida começará a mudar. Hill contou a história de Edwin S. Barnes, um homem sem dinheiro nem contatos que sonhava em trabalhar com Thomas Edison. Barnes não tinha condições de viajar para Nova Jersey, mas sua fé nas possibilidades o levou a embarcar em um trem de carga. Quando conheceu Edison, ela não lhe pediu um emprego. Ele declarou corajosamente que se tornaria seu parceiro. Essa mentalidade de abundância, combinada com ação, permitiu que ele se tornasse o distribuidor exclusivo da máquina ditatorial de Edison, acumulando uma fortuna. Hill diria: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Pense bem. Você está pensando grande ou está deixando o medo limitar seus sonhos? Outro princípio fundamental de Napoleon Hill é a ação concreta. Sonhar é importante, mas sem ação, os sonhos desaparecem. Hill ensinou que o sucesso é como construir uma casa. Cada tijolo conta. Por exemplo, Henry Ford sofreu 2 falências empresariais antes de fundar a Ford Motor Company, em 1903. Sua visão de um carro acessível para as massas parecia impossível, mas Ford não esperou pelo momento perfeito. Ele desenvolveu um plano, agiu e ajustou sua estratégia até revolucionar a indústria automobilística. Hill sugeriu dividir suas metas em etapas diárias. Se você quer começar seu próprio negócio, comece hoje mesmo. Escreva uma ideia, pesquise seu mercado ou encontre um mentor. Cada ação, mesmo a menor, aproxima você do seu objetivo. Hill chamou isso de princípio da ação definida. Que passo você pode dar hoje para se aproximar do seu sonho? De acordo com Napoleon Hill, a disciplina é a ponte entre seus sonhos e a realidade. Ele observou que pessoas bem-sucedidas como Andrew Carnegie não dependem de motivação, que é passageira, mas de disciplina, que é constante. Carnegie planejou cuidadosamente seu dia, garantindo que cada hora o aproximasse de atingir seus objetivos. Hill sugeriu desenvolver hábitos simples que reforcem a disciplina, como acordar no mesmo horário todos os dias, ler 10 páginas de um livro inspirador por dia ou escrever suas metas todas as manhãs.
Essas pequenas ações se acumulam, criando um ímpeto imparável. Hill explicou como Carnegie construiu um império siderúrgico, porque nunca se desviou de suas prioridades. Pergunte a si mesmo, seus hábitos diários estão alinhados com seus objetivos? Hill diria que o sucesso é a soma do que você faz consistentemente, não do que você faz ocasionalmente. Resiliência é um tema central na obra de Napoleon Hill. Ele sabia que o caminho para o sucesso era cheio de obstáculos, mas insistia que não eram obstáculos, mas lições. Hill admirava Abraham Lincoln, que perdeu várias eleições e sofreu tragédias pessoais antes de se tornar presidente dos Equirus em 1861. Lincoln via os fracassos não como o fim, mas como passos em direção ao seu destino. Hill ensinou que a resiliência é construída ao reformular o fracasso. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que posso aprender com isso? Esta pergunta simples lhe dá poder sobre suas circunstâncias. Hill sugeriu analisar cada falha. O que deu errado? Como posso melhorar? Por exemplo, quando Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada, cada tentativa o aproximou mais da solução. Como você lida com seus fracassos? Hill diria que cada queda é uma oportunidade para ficar mais forte. Segundo, Napoleon Hill, o meio ambiente é crucial. Ele criou o conceito de mente mestra, um grupo de pessoas que compartilham sua visão e o impulsionam adiante. Hill observou que grandes líderes como Henry Ford se cercavam de pessoas que os desafiavam e os complementavam. Ford não era engenheiro, mas reuniu as melhores pessoas para construir seu império automobilístico. Hill aconselhou procurar mentores, colegas ou amigos que o inspirem a crescer. Pense nisso. Com quais 5 pessoas você passa mais tempo? Elas te elevam ou te seguram? Hill diria que seu ambiente molda seu pensamento e, portanto, seu destino. Se você quer melhorar sua vida, melhore seu círculo social. Se você gostou desta jornada pela sabedoria de Napoleon Hill, clique em inscrever-se. É gratuito e você não tem desculpa para não se juntar a esta comunidade comprometida com os princípios de Hill. Mostre que você está pronto para mudar sua vida. Acreditar em si mesmo é um princípio fundamental da filosofia de Napoleon Hill. Ele acreditava que sem uma profunda crença nas próprias habilidades, nenhum sonho pode se tornar realidade. Hill contou como ele mesmo teve que superar a dúvida para escrever Pense e Enriqueça. Quando Carnegie o contratou para estudar os líderes de sua época, Hill não tinha experiência como escritor, mas acreditava em seu potencial. Essa crença o levou a dedicar 20 anos à sua pesquisa. Hill sugeriu construir a fé por meio de pequenas vitórias. Estabeleça uma meta modesta, alcance-a e use esse sucesso para construir sua confiança. Por exemplo, se você quer melhorar sua saúde, estabeleça uma regra para caminhar 20 minutos por dia. A cada dia, sua fé em si mesmo crescerá. Hill diria, a fé é o ponto de partida de toda conquista. Que pequena vitória você pode alcançar hoje para aumentar sua confiança? Segundo Napoleon Hill, o desejo ardente é o combustível do sucesso. Ele ensinou que é justamente um desejo forte, quase obsessivo, que faz as pessoas superarem quaisquer obstáculos. Hill contou a história de seu filho Blair, que nasceu sem orelhas funcionais. Apesar de tudo, Hill decidiu ajudá-lo a aprender a ouvir e falar usando visualização e ações consistentes. Esse desejo ardente levou a resultados maravilhosos. Hill sugeriu identificar uma meta pela qual você é tão apaixonado que não consegue imaginar sua vida sem alcançá-la. Anote, visualize e tente trabalhar nisso todos os dias. Qual é o seu desejo mais profundo? Hill diria que quando o seu desejo é forte o suficiente, nada pode detê-lo. A auto-hipnose é uma ferramenta poderosa da qual Napoleon Hill falou. Ele acreditava que você pode programar seu subconsciente repetindo afirmações com emoções. Por exemplo, se você quer se tornar um líder, repita para si mesmo diariamente: sou um líder confiante que inspira os outros. Hill explicou
que a mente subconsciente não distingue entre realidade e imaginação. Então, ao repetir essas afirmações, sua mente começa a agir como se você já fosse aquela pessoa. Hill citou o exemplo de Edwin S. Barnes, que continuou dizendo a si mesmo que se tornaria sócio de Edison muito antes de realmente se tornar. Como você pode usar a auto-hipnose? Escreva uma afirmação clara, leia-a em voz alta 2 vezes por dia e sinta a alegria de alcançá-la. Hill diria que essa prática planta as sementes do sucesso em sua mente. Paciência é outro princípio que Napoleon Hill valorizava. Ele sabia que o sucesso leva tempo e que a impaciência pode fazer você desistir antes mesmo de alcançá-lo. Hill contou a história da Grã-Bretanha. Darby, que abandonou uma mina de ouro a poucos metros de um grande depósito porque perdeu a fé. Hill ensinou que a paciência ativa, trabalhar consistentemente com confiança no processo, é fundamental. Por exemplo, se você está começando um negócio, não espere resultados instantâneos. Concentre-se em melhorar 1% a cada dia. Hill diria: o sucesso geralmente está a um passo da persistência. Você é paciente na busca por seus objetivos ou desiste quando não vê resultados rápidos? Criatividade é outro tópico que Napoleon Hill considerou de extrema importância. Ele distinguiu entre imaginação sintética, que combina ideias existentes, e imaginação criativa, que gera novas ideias. Hill admirava Henry Ford, que usou sua imaginação para criar a linha de montagem que transformou a fabricação de automóveis. Hill sugeriu reservar um tempo para sonhar grande. Por exemplo, se você quiser resolver um problema no trabalho, pergunte-se: e se não houvesse restrições? Como você faria isso de uma maneira completamente nova? Hill diria que sua imaginação é seu maior patrimônio. Como você pode se tornar mais criativo hoje? O aprendizado contínuo é a base da filosofia de Napoleon Hill. Ele observou que grandes líderes como Andrew Carnegie nunca pararam de aprender. Carnegie não teve educação formal, mas se tornou um especialista estudando livros, observando outras pessoas e aplicando o que aprendeu. Hill aconselhou gastar pelo menos 1 hora por dia aprendendo algo que o aproximará de seus objetivos. Isso pode ser ler um livro sobre liderança, ouvir um podcast sobre finanças ou fazer um curso online. Hill diria: conhecimento aplicado é poder. O que você está aprendendo hoje que o tornará melhor amanhã? A colaboração é outro princípio fundamental de Napoleon Hill. Ele acreditava que ninguém alcança o sucesso sozinho. Seu conceito de inspirador envolve colaborar com pessoas que compartilham sua visão. Hill explicou como Ford reuniu engenheiros e financiadores para criar seu império. Hill aconselhou procurar aliados que complementem suas habilidades. Por exemplo, se você é criativo, mas desorganizado, encontre um parceiro metódico. Hill diria que uma mente genial multiplica seus resultados. Quem são seus aliados no caminho para o sucesso? De acordo com Napoleon Hill, a gestão do tempo é fundamental. Ele ensinou que o tempo é o recurso mais valioso e que deve ser usado com sabedoria. Hill admirava Carnegie por suas prioridades claras em suas tarefas diárias. Hill sugeriu o método Top 6. Anote 6 tarefas principais para o dia seguinte todas as noites e concentre-se nelas. Hill diria: sucesso é fazer as coisas certas, não fazer mais. Você está usando seu tempo para atingir seus objetivos ou desperdiçando-o com distrações? Humildade é um valor que Napoleon Hill viu em grandes líderes. Ele percebeu que pessoas como Carnegie não se gabavam de suas conquistas, mas continuavam aprendendo. Hill sugeriu praticar a humildade, reconhecendo seus erros e aprendendo com eles. Por exemplo, se um projeto falha, não culpe os outros. Analise o que você pode melhorar. Hill diria que a humildade é o caminho para a sabedoria. Você está disposto a aprender com seus erros? Generosidade é outro princípio que Hill considerou transformador. Ele acreditava que compartilhar cria abundância. Carnegie doou grande parte de sua fortuna para bibliotecas e educação, provando que o verdadeiro sucesso envolve influenciar os outros. Hill
sugeriu fazer um ato de generosidade todos os dias, como compartilhar conhecimento ou ajudar alguém. Hill diria: o que você dá retorna multiplicado. Como você pode ser mais generoso hoje? A honestidade está no centro da filosofia de Napoleon Hill. Ele ensinou que o sucesso sem honestidade não pode ser sustentável. Hill admirava Carnegie por sempre manter sua palavra. Hill sugeriu alinhar suas ações com seus valores, mesmo quando ninguém está olhando. Por exemplo, se você prometer entregar um projeto no prazo, cumpra-o, mesmo que isso exija esforço. Hill diria: sua reputação é seu maior patrimônio. Você age com integridade. A iniciativa pessoal é outro tema destacado por Hill. Ele acreditava que pessoas bem-sucedidas não esperam por instruções. Criar suas próprias oportunidades. Hill contou como o jovem impressionou Carnegie ao fazer uma proposta ousada. Hill sugeriu agir agora, mesmo que em pequenos passos. Por exemplo, se você quer começar seu próprio negócio, anote a ideia hoje. Hill diria: o amanhã pertence àqueles que agem hoje. Que iniciativa você pode tomar agora? Tolerância é um valor que Napoleon Hill prezava em líderes como Lincoln, que uniam as pessoas por meio da compaixão. Hill sugeriu praticar a tolerância, ouvindo diferentes opiniões sem julgamento. Ela enriquece sua perspectiva e fortalece seus relacionamentos. Hill diria que a tolerância é uma ponte para a cooperação. Você está aberto às ideias de outras pessoas. Segundo Napoleon Hill, o planejamento estratégico é essencial. Ele ensinou que um plano claro e flexível é a chave para o sucesso. Hill admirava Ford, que desenvolveu um plano para produzir carros acessíveis, mas o ajustou para enfrentar os desafios que surgiram. Hill sugeriu dividir suas metas em etapas diárias e revisá-las regularmente. Hill diria: é melhor um plano imperfeito executado do que um plano perfeito nunca executado. Qual é o seu plano estratégico? Segundo Napoleon Hill, a gratidão em um nível mais profundo é um ímã para o sucesso. Ele sugeriu manter um diário de gratidão, anotando 3 coisas pelas quais você é grato por dia, incluindo metas futuras, como se já as tivesse alcançado. Hill acreditava que a gratidão muda sua energia e atrai mais bênçãos. Hill diria: um coração grato atrai abundância. Você pratica ativamente a gratidão? A autocrítica construtiva é outro princípio de Napoleon Hill. Ele ensinou que pessoas bem-sucedidas avaliam suas fraquezas sem medo. Hill sugeriu refletir semanalmente: o que fiz bem? O que posso melhorar? Por exemplo, se um projeto der errado, analise o que estava sob seu controle. Hill diria: conheça a si mesmo para atingir seus objetivos. Você é honesto consigo mesmo? Energia positiva é a chave para a filosofia de Napoleon Hill. Ele acreditava que sua atitude atraía circunstâncias semelhantes. Hill admirava Ford por permanecer otimista diante da adversidade. Hill aconselhou cercar-se de estímulos positivos, como livros inspiradores ou pessoas ambiciosas. Hill diria: sua energia é seu sinal para o universo. O que você faz para manter seus níveis de energia altos? A persistência é talvez o princípio mais importante de Napoleon Hill. Ele acreditava que isso é o que separa as pessoas bem-sucedidas dos sonhadores. Hill contou como uma escritora perseverou após anos de rejeição, até que seu livro alcançou sucesso. Hill sugeriu parar diante dos obstáculos, avaliar a situação e encontrar um novo caminho. Hill diria: o sucesso está a um passo da persistência. Você é persistente. A visualização criativa é outra ferramenta poderosa de Napoleon Hill. Ele ensinou que visualizar seu sucesso em detalhes vívidos programa sua mente para alcançá-lo. Hill contou como Barnes se via como parceiro de Edison, e isso o estimulou a agir. Hill aconselhou gastar 5 minutos por dia visualizando seu objetivo como se ele já fosse real. Hill diria: o que você vê na sua imaginação, você cria na sua realidade. Você visualiza seu sucesso. A clareza de propósito está no cerne da filosofia de Napoleon Hill.
Ele acreditava que, sem um objetivo específico, seus esforços não teriam direção. Hill sugeriu que você se perguntasse: o que me apaixona? Que impacto eu quero deixar? Hill disse que Carnegie tinha um objetivo claro: democratizar a indústria siderúrgica. Essa meta o levou à grandeza. Hill diria: um propósito claro é sua bússola. Qual é seu objetivo? Segundo Napoleon Hill, a ação em massa é a ponte entre os sonhos e a realidade. Ele ensinou que grandes conquistas começam com passos imperfeitos. Hill admirava os irmãos Wright, que, apesar do ridículo, agiram e construíram o primeiro avião em 1903. Hill disse: o sucesso pertence àqueles que agem agora. Que ações você pode tomar hoje? Adaptabilidade é outro princípio fundamental. De Napoleon Hill. Ele observou que líderes como Ford se adaptam às mudanças. Hill aconselhou estar aberto a novas ideias e aprender com os erros. Por exemplo, quando Ford enfrentou a Grande Depressão, ele ajustou sua estratégia e saiu mais forte. Hill diria: adapte-se ou fique para trás. Você aceita mudanças? Empatia é um valor que Napoleon Hill viu em grandes líderes. Ele acreditava que compreender os outros fortalece seus relacionamentos e sua liderança. Hill sugeriu praticar a escuta ativa, prestar atenção a outra pessoa sem interromper. Hill diria: a empatia constrói pontes para o sucesso. Você realmente escuta os outros. Segundo Napoleon Hill, a consistência é a chave para o sucesso. Ele ensinou que pequenos passos diários produzem grandes resultados. Hill admirava Edison, que tentou milhares de ideias antes de inventar a lâmpada. Hill sugeriu criar uma rotina diária que ajudará você a atingir seus objetivos, como ler 10 páginas por dia. Hill diria: a consistência torna os sonhos realidade. Você é consistente? A responsabilidade pessoal é outro princípio de Napoleon Hill. Ele acreditava que culpar os outros priva uma pessoa de poder. Hill sugeriu assumir a responsabilidade pelos seus resultados, mesmo se você falhar. Por exemplo, se um projeto não está funcionando, pense no que você pode controlar. Hill diria: sua vida é sua criação. Você assume a responsabilidade pelo seu destino? Segundo Napoleon Hill, a curiosidade é a força motriz por trás do sucesso. Ele percebeu que líderes como Edison eram insaciavelmente curiosos. Hill sugeriu fazer perguntas constantemente. Como posso melhorar meus resultados? O que posso aprender? Hill diria: a curiosidade abre portas. Você está demonstrando curiosidade em seu caminho para o sucesso? Outro valor que Napoleon Hill enfatizou é a autenticidade. Ele acreditava que ser verdadeiro consigo mesmo atrai respeito e confiança. Hill aconselhou alinhar suas ações com seus valores e não fingir ser alguém que você não é. Hill diria: autenticidade é seu superpoder. Você é sincero? De acordo com Napoleon Hill, a visão de longo prazo é fundamental. Ele ensinou que grandes líderes pensam em décadas, não em dias. Hill admirava Carnegie, que planejou seu legado muito antes de acumular sua fortuna. Hill sugeriu imaginar onde você quer estar em 10 anos e trabalhar a partir daí. Hill diria: o sucesso é uma maratona, não uma corrida rápida. Qual é sua visão de longo prazo? Resiliência emocional é outro tópico que Napoleon Hill explorou. Ele acreditava que o controle das emoções em tempos difíceis dá força à pessoa. Hill aconselhou praticar a calma em situações estressantes, como respirar fundo em situações estressantes. Hill diria: controle suas emoções, controle seu destino. Você gerencia suas emoções? Influência positiva é um princípio que Hill valorizava. Ele acreditava que inspirar os outros aumenta seu sucesso. Hill sugeriu liderar pelo exemplo, demonstrando honestidade e entusiasmo. Hill diria: sua influência cria um efeito dominó. Você inspira outras pessoas? Simplicidade é outro conceito, defendido por Napoleon Hill. Ele ensinou que o sucesso não requer complicações.
Hill sugeriu simplificar as metas e focar no que é mais importante. Por exemplo, em vez de 20 tarefas, escolha as 3 mais importantes. Hill diria: simplicidade é a chave para a eficácia. Você está simplificando seu caminho. Segundo Napoleon Hill, a clareza na comunicação é fundamental. Ele acreditava que expressar suas ideias com precisão lhe dava confiança. Hill sugeriu praticar uma comunicação clara, como escrever seus pensamentos antes de falar. Hill diria: palavras claras criam um futuro claro. Você expressa seus pensamentos claramente. Outro tema de Napoleon Hill é a ação corajosa. Ele ensinou que a coragem de agir, mesmo com medo, é o que distingue os vencedores. Hill sugeriu dar um passo ousado hoje, como entrar em contato com alguém poderoso. Hill diria: coragem cria oportunidade. Você é corajoso? Segundo Napoleon Hill, a clareza mental é crucial. Ele ensinou que uma mente desorganizada leva a decisões ruins. Hill sugeriu praticar meditação ou escrever para organizar seus pensamentos. Hill diria: uma mente clara cria um futuro claro. Você está mantendo sua mente focada? Segundo Napoleon Hill, a ação imediata é a marca registrada dos vencedores. Ele acreditava que a procrastinação nos priva de oportunidades. Hill sugeriu agir nas primeiras 24 horas após o surgimento de uma ideia. Hill diria: agora é sua maior vantagem. O que você pode fazer agora? Visão compartilhada é um conceito que Hill explorou em seu livro, Mastermind. Ele acreditava que unir-se a outros para atingir um objetivo comum multiplica sua influência. Hill sugeriu procurar parceiros com valores semelhantes. Hill diria: juntos iremos mais longe. Vocês colaboram para alguma finalidade? Segundo Napoleon Hill, a resiliência diante das críticas é fundamental. Ele ensinou que as críticas são inevitáveis, mas não devem impedi-lo. Hill sugeriu avaliar as críticas objetivamente e usá-las para crescer. Hill diria: a crítica é uma professora disfarçada. Você usa as críticas a seu favor? Segundo Napoleon Hill, a chave para o sucesso é a ação consistente. Ele acreditava que dar pequenos passos todos os dias produziria grandes resultados. Hill sugeriu estabelecer um cronograma fixo para atingir seus objetivos. Hill diria: consistência é seu superpoder. Você é consistente todos os dias? A autenticidade do seu propósito é outro tema de Napoleon Hill. Ele acreditava que o verdadeiro propósito traz clareza e força. Hill sugeriu pensar: é realmente isso que eu quero? Hill diria: o verdadeiro propósito é inabalável. Você está fazendo o que ama. De acordo com Napoleon Hill, a clareza na tomada de decisões é fundamental. Ele ensinou que decisões claras e rápidas são a chave para o progresso. Hill sugeriu avaliar suas capacidades com lógica e confiança, evitando a paralisia da análise. Por exemplo, se você estiver pensando em um novo projeto, defina um prazo e comece. Hill diria: a decisão é o primeiro passo para o sucesso. Você toma decisões claras ou fica paralisado por dúvidas? Proatividade é outro princípio que Napoleon Hill enfatizou. Ele acreditava que pessoas bem-sucedidas não esperam que as oportunidades apareçam, criá-los. Hill contou como o jovem empreendedor impressionou o magnata ao aparecer sem ser convidado com uma ideia inovadora. Hill sugeriu procurar maneiras de antecipar as necessidades do seu ambiente. Por exemplo, se você trabalha para uma empresa, ofereça uma solução para um problema antes que lhe peçam para fazê-lo. Hill diria: a proatividade transforma sonhos em realidade. Você toma a iniciativa ou espera que as coisas aconteçam sozinhas? A gratidão pelos relacionamentos é uma abordagem que Napoleon Hill valorizava. Ele acreditava que as pessoas em sua vida, de mentores a amigos, são presentes que enriquecem sua jornada. Hill sugeriu demonstrar apreço por aqueles que o apoiam, seja por meio de um bilhete, uma ligação ou um gesto. Por exemplo, agradeça a um colega que o ajudou em um projeto. Hill diria: relacionamentos de gratidão constroem pontes fortes. Você valoriza as pessoas ao seu redor? Autenticidade em ação é outro princípio de Napoleon Hill.
Ele ensinou que suas ações devem refletir seus valores mais profundos para ter um impacto real. Hill aconselhou alinhar cada passo com seu objetivo. Por exemplo, se seu objetivo é inspirar outras pessoas, certifique-se de que suas ações diárias reflitam essa intenção, como compartilhar conhecimento ou motivar sua equipe. Hill diria: autenticidade em ação cria legado. Você está agindo de acordo com seus valores? Resiliência diante da mudança é um tópico explorado por Napoleon Hill. Ele sabia que o mundo está em constante evolução e que aqueles que conseguem se adaptar têm sucesso. Hill descreveu como líderes de sua época, como Ford, ajustaram suas estratégias diante de crises econômicas. Hill sugeriu encarar a mudança como uma oportunidade de se reinventar. Por exemplo, se um setor está mudando, aprenda com as novas tendências em vez de resistir a elas. Hill diria: a mudança é o playground dos vencedores. Você aceita mudanças na sua vida? De acordo com Napoleon Hill, a clareza da visão é fundamental. Ele ensinou que ter uma visão clara do futuro ajuda a manter o foco mesmo em tempos difíceis. Hill sugeriu escrever uma descrição detalhada de como você quer que sua vida seja em 5 ou 10 anos, incluindo informações sobre onde você mora, o que você faz e como você se sente. Hill contou como Carnegie imaginou seu império siderúrgico muito antes de construí-lo. Hill diria: uma visão clara é o mapa para o sucesso. Você tem uma visão clara do seu futuro? A ação disciplinada é outro pilar de Napoleon Hill. Ele acreditava que disciplina não tinha a ver apenas com hábitos, mas também com a maneira como você executa seus planos. Hill sugeriu estabelecer prazos rígidos para as tarefas e cumpri-los sem desculpas. Por exemplo, se você planeja escrever um livro, defina uma data para terminar o primeiro capítulo e cumpra-a. Hill diria: disciplina em ação transforma metas em resultados. Você é disciplinado na execução dos seus planos? Gratidão pelos próprios esforços é um conceito promovido por Napoleon Hill. Ele ensinou que reconhecer seu próprio trabalho duro aumentará sua autoestima. Hill sugeriu comemorar cada passo dado, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis. Por exemplo, se você trabalhou em um projeto a semana toda, reserve um tempo para se parabenizar pelo seu comprometimento com ele. Hill diria: a gratidão pelos seus esforços alimenta sua motivação. Você reconhece seu próprio trabalho? Autenticidade na comunicação é outro princípio de Napoleon Hill. Ele acreditava que expressar suas ideias honestamente cria confiança e conexão. Hill sugeriu falar com o coração, mesmo quando é difícil. Por exemplo, se você estiver liderando uma equipe, compartilhe seus verdadeiros pensamentos sobre um problema em vez de esconder suas preocupações. Hill diria: a comunicação honesta cria relacionamentos fortes. Sua resposta é sincera? Resiliência. Diante da incerteza, é um tema abordado por Napoleon Hill. Ele sabia que o futuro era imprevisível, mas acreditava que os vencedores prosperam na incerteza confiando em sua capacidade de adaptação. Hill sugeriu praticar a flexibilidade mental, como imaginar vários cenários para um projeto e se preparar para cada um deles. Hill diria: a incerteza é a província dos corajosos. Você enfrenta a incerteza com confiança? Segundo Napoleon, Hill, clareza de prioridades é essencial. Ele ensinou que focar no que é realmente importante maximizará seu impacto. Hill sugeriu identificar 3 prioridades principais para cada dia e dedicar toda a sua energia a elas. Por exemplo, se seu objetivo é crescimento profissional, priorize aprender uma nova habilidade em vez de tarefas menos importantes. Hill diria: prioridades claras criam resultados excepcionais. Você está se concentrando no que é mais importante? Ação inspirada é outro conceito de Napoleon Hill. Ele acreditava que as melhores ações surgem de um estado de entusiasmo e propósito. Hill aconselhou que antes de agir, você deve explorar sua paixão, como, por exemplo, o motivo pelo qual iniciou o projeto. Por exemplo, se você está começando um negócio, imagine o impacto que ele terá antes de começar.
Hill diria: ações inspiradas movem montanhas. Você age por paixão? Gratidão pelo presente é um princípio que Napoleon Hill enfatizou. Ele ensinou que apreciar o momento presente conecta você à abundância. Hill sugeriu praticar a atenção plena, como observar pequenos detalhes do seu dia, desde o nascer, do sol até uma conversa amigável. Hill diria: um presente de gratidão atrai um futuro próspero. Você está vivendo com gratidão agora? Outro tema de Napoleon Hill é a autenticidade da liderança. Ele acreditava que verdadeiros líderes inspiram quando permanecem fiéis a si mesmos. Hill sugeriu ser guiado pelos seus próprios valores, como honestidade e compaixão, em vez de imitar os outros. Hill diria: a verdadeira liderança transforma vidas. Você adere aos princípios de autenticidade? Segundo Napoleon Hill, a resiliência diante da rejeição é fundamental. Ele ensinou que o fracasso faz parte do caminho para o sucesso. Hill compartilhou como muitos líderes enfrentaram rejeição antes de alcançarem o sucesso. Hill sugeriu encarar a rejeição como um sinal de que você está seguindo em frente. Por exemplo, se um cliente rejeitar sua proposta, peça feedback e faça melhorias. Hill diria: o fracasso é o prelúdio do triunfo. Você usa a rejeição como combustível? Segundo Napoleon Hill, a clareza de valores é fundamental. Ele acreditava que saber o que é importante para você orienta suas decisões. Hill sugeriu anotar seus valores fundamentais como honestidade ou liberdade e usá-los como um filtro para suas ações. Hill diria: valores claros criam uma vida harmoniosa. Você vive de acordo com seus valores? Ação estratégica é outro princípio de Napoleon Hill. Ele ensinou que as ações devem ser consistentes com um plano maior. Hill sugeriu avaliar cada passo. Isso está me aproximando do meu objetivo? Por exemplo, se você quer se tornar um escritor, dedique tempo escrevendo em vez de se distrair com as mídias sociais. Hill diria: estratégia em ação multiplica resultados. Você está agindo estrategicamente? A gratidão pelas dificuldades é a abordagem única de Napoleon Hill. Ele acreditava que os obstáculos eram professores ocultos. Hill sugeriu refletir sobre um problema recente e aprender com ele. Hill diria: provas prazerosas constroem caráter. Você aprende com suas dificuldades. A autenticidade dos objetivos é outro princípio de Napoleon Hill. Ele ensinou que seus objetivos devem refletir seus verdadeiros desejos, não as expectativas dos outros. Hill sugeriu que você se perguntasse: eu realmente quero isso? Hill diria: objetivos verdadeiros são imparáveis. Você está perseguindo seus sonhos? Resiliência diante da adversidade é um tema enfatizado por Napoleon Hill. Ele acreditava que as dificuldades fortalecem o espírito. Hill aconselhou manter uma atitude positiva mesmo nos momentos mais difíceis, como procurar uma solução em vez de reclamar. Hill diria: a adversidade é o cadinho do sucesso. Você lida com dificuldades com força? De acordo com Napoleon Hill, a clareza do propósito diário é fundamental. Ele ensinou que cada dia deve ter um propósito claro. Hill sugeriu começar o dia perguntando a si mesmo: o que eu quero realizar hoje? Hill diria: um dia cheio de significado é um dia vencido. Você dá sentido aos seus dias? A ação concertada é outro princípio de Napoleon Hill. Ele acreditava que suas ações deveriam ser consistentes com sua visão de longo prazo. Hill sugeriu avaliar seus objetivos. Isso me ajuda a atingir meu objetivo maior? Hill diria: a ação concertada cria um futuro forte. Você está agindo de acordo com sua visão? Gratidão pelo crescimento é o princípio final de Napoleon Hill. Ele ensinou que estar ciente do seu progresso, não importa quão pequeno, o faz avançar. Hill sugeriu registrar seu progresso semanal como se você tivesse dominado uma nova habilidade. Hill diria: o crescimento grato cria sucesso duradouro. Você está comemorando sua evolução? Obrigado por assistir ao vídeo até o final
Inscreva-se para receber mais mensagens e comentários úteis. Sucesso, se você quer se tornar uma pessoa que atrai sucesso.